Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha, capítulo 11. A sentença. A defesa terminou sua fala. O juiz retomou a palavra, sério, quase cerimonial. Estão encerrados os debates. Passaremos agora à votação do conselho de sentença. Convocou então a mim, a defesa e os jurados para que nos dirigíssemos à sala secreta, onde o veredicto seria construído. Permaneci ainda alguns segundos na tribuna, observando o salão que começava a se agitar, o barulho dos presentes se levantando, as cadeiras rangendo, os murmúrios que se espalhavam como ondas, comentários sussurrados sobre o que haviam acabado de assistir. A imprensa, já postada nas extremidades do salão, preparando-se para transmitir cada qual suas impressões. Enquanto guardava minhas anotações, percebia a aproximação de alguns colegas, magistrados, advogados, servidores. Alguns me cumprimentavam com um breve aperto de mão, outros com olhares cúmplices. Sentia em cada gesto uma mescla de respeito e tensão. Sabiam o quanto era difícil sustentar a tese que eu sustentara. Respirei fundo. Em poucos minutos, deixei o plenário para trás. Segui sozinho em direção à sala secreta. Ali, o ambiente era outro, fechado, solene, carregado. As paredes eram de um branco neutro, iluminadas por luzes amareladas que pareciam mais intensas no silêncio absoluto que dominava o espaço. Uma grande mesa oval ocupava o centro da sala, rodeada por cadeiras austeras. Os jurados, já posicionados, pareciam carregar nos olhos o peso da responsabilidade. Alguns tamborilavam discretamente os dedos na madeira, outros olhavam fixamente para a superfície polida da mesa. O juiz, sereno, organizava pilhas de papéis com gestos contidos. O oficial de justiça, compenetrado, preparava as cédulas e a urna para a votação. Adentrei a sala, reverenciando discretamente o juiz e os jurados com um leve aceno. Antes de tomarmos nossos assentos, eu e os advogados da defesa nos cumprimentamos brevemente. Um aperto de mão firme, olhares sérios, um gesto de respeito e admiração mútua, como é comum entre promotores e advogados que, mesmo em lados opostos, reconhecem o esforço e a responsabilidade de cada um diante da justiça. Tomei o assento que me fora reservado, sentindo novamente aquele peso invisível que me acompanhava desde o início. O juiz ajeitou os papéis à sua frente e, com voz grave, dirigiu-se aos jurados. Senhores jurados, prestem bastante atenção. Cada um dos senhores recebera 2 cédulas, uma contendo a palavra sim e outra contendo a palavra não. Então, fez uma breve pausa para observar se todos o acompanhavam. Para cada quesito que for formulado, os senhores deverão escolher apenas uma dessas cédulas, conforme sua convicção, e depositá-la na urna que será conduzida pelo oficial de justiça. O oficial de justiça, então, percorreu a sala, entregando o par de cédulas a cada jurado. O juiz prosseguiu. A votação é sigilosa. Cada resposta será recolhida, contada e anunciada. A decisão para cada quesito será tomada pela maioria simples dos votos. Silêncio absoluto dominava a sala. O juiz então concluiu. Se houver alguma dúvida, este é o momento de esclarecê-la. Caso contrário, passaremos à leitura do primeiro quesito. Ninguém se manifestou. O juiz respirou fundo e então passou à leitura da primeira pergunta. Ajeitou os papéis à sua frente, ergueu os olhos e, com voz firme, leu o primeiro quesito. No dia 1º de janeiro, na praça situada na Urca, o acusado Ethan Callahan, voluntariamente, disparou uma flecha que atingiu a vítima Antônio, aceitando o risco de produzir a sua morte. Fez uma pausa breve,
deixando que a pergunta ecoasse pelo ambiente. Senhores jurados, para esta pergunta, cada um deverá depositar na urna a cédula sim ou não, de acordo com sua convicção. O oficial de justiça percorreu a mesa e, um a um, os jurados depositaram suas escolhas. A urna, agora carregada de destinos, foi entregue ao juiz. Enquanto o magistrado preparava-se para a apuração, não pude impedir que minha mente me traísse por um instante. No fundo, sabia que aquele era o primeiro grande obstáculo a ser vencido. Sem o reconhecimento do ato e do dolo, todo o restante se esvaziaria. Pensava no esforço empreendido desde o início do processo, nas noites mal dormidas, nas dúvidas corrosivas que tantas vezes me assaltaram. Pensava no menino Antônio, na mãe dele, no olhar de esperança depositado sobre mim, e pensava, sobretudo, na tênue linha que separava a coragem da temeridade. Respirei fundo. Agora era tarde para arrependimentos. O juiz, de maneira metódica, retirou a primeira cédula da urna. Sim! Anunciou. Abriu a segunda. Não. Uma leve tensão percorreu a sala. Abriu a terceira cédula. Sim. Depois a quarta. Sim. A maioria já estava formada. 5 jurados haviam votado. Não havia mais necessidade de prosseguir. O juiz registrou em voz alta. Por maioria de votos, reconhece-se que o acusado praticou o ato descrito, aceitando o risco de produzir o resultado morte. O silêncio dentro da sala parecia conter o peso de todas as emoções represadas. Eu apenas baixei a cabeça discretamente, contendo o ímpeto de deixar escapar um suspiro de alívio. O juiz organizou os documentos diante de si e prosseguiu com a votação. À medida que os quesitos seguintes eram lidos e as cédulas abertas, uma certeza silenciosa se formava no ambiente. O motivo fútil, o recurso que dificultou a defesa, a agravante pela idade da vítima e o fato de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, um a um, os fundamentos da acusação foram reconhecidos pela maioria dos jurados. Cada voto sim parecia pesar mais, como se o próprio tempo, ali dentro, se curvasse à gravidade daquelas escolhas. Sentia no ar a inevitabilidade do desfecho. E mesmo assim, no fundo da alma, ainda carregava a angústia de quem sabe que no tribunal do júri, até o último instante, tudo pode mudar. Encerrada a votação de todos os quesitos, o juiz recolheu seus papéis, arrumou calmamente as anotações diante de si e, com voz firme, declarou: está encerrada a votação. As partes e os jurados estão liberados para conversar entre si, se assim desejarem. Fez uma pequena reverência com a cabeça. Vou me retirar agora para redigir a sentença, que será lida em plenário dentro de instantes. Acompanhado do oficial de justiça, o magistrado deixou a sala secreta, conduzindo consigo os quesitos respondidos e a responsabilidade de traduzir em palavras o veredicto do conselho de sentença. Dentro da sala, o clima tornara-se mais ameno. As barreiras de silêncio e solenidade começaram a ruir discretamente. Jurados se levantavam de suas cadeiras, espreguiçando os braços. Alguns se aproximaram de mim, de maneira respeitosa, para tirar dúvidas sobre expressões jurídicas ou detalhes do processo que ainda lhes causavam curiosidade. Outros buscavam os advogados de defesa, interessados em compreender melhor os argumentos que haviam sido trazidos durante o longo debate. As conversas eram baixas, quase sussurradas. Eu respondia com cordialidade, mas a mente já vagava além daquelas paredes. Do lado de fora, o cenário era outro. O salão do tribunal estava tomado. Público, imprensa, familiares da vítima, autoridades, todos amontoavam-se nas dependências do fórum, ansiosos pelo desfecho. As emissoras de televisão já posicionavam seus repórteres próximos às entradas, prontos para transmitir ao vivo a leitura da sentença.
Os flashes dos fotógrafos cortavam o ar em intervalos regulares, como relâmpagos de uma tempestade prestes a desabar. A cidade, ou pelo menos aquela parte dela, parecia suspensa em expectativa. A campainha soou, cortando o ambiente como uma lâmina. Era o sinal de que todos deveriam ocupar seus lugares. Levantei-me e caminhei até a tribuna reservada à acusação. Do outro lado, os advogados de defesa assumiram suas posições com gestos medidos. Os jurados voltaram às cadeiras que lhes haviam sido designadas. O barulho na plateia era alto. Sussurros, cadeiras arrastadas, murmúrios nervosos. A tensão era palpável, quase uma entidade viva circulando pelo salão. Lancei um olhar ao banco dos réus. Ethan estava sentado, imóvel. O olhar perdido em algum ponto indefinido à frente, como se tentasse se agarrar a algo que já lhe escapava por entre os dedos. A porta principal se abriu. O juiz entrou, sóbrio, solene. Atrás dele, o oficial de justiça carregava nas mãos os quesitos respondidos e a sentença. O magistrado assumiu seu assento na cadeira central. Ergueu uma das mãos, pedindo silêncio. O burburinho cessou quase instantaneamente, substituído por uma quietude expectante. O juiz ajeitou os óculos, pigarreou discretamente e então disse: "Peço que o réu se aproxime." Ethan levantou-se devagar. Foi conduzido por um dos oficiais de justiça até a tribuna. O juiz, com voz pausada e grave, deu início à leitura da sentença. Considerando o julgamento soberano do Conselho de Sentença, que reconheceu a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a agravante de ser a vítima menor de 14 anos. Passo à fixação da pena. Fez uma breve pausa antes de prosseguir. À luz do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Em razão da elevada culpabilidade e das circunstâncias concretas do crime, atentado contra a vítima vulnerável, por meio de recurso que impossibilitou qualquer defesa, aumento a pena em 2 anos, fixando-a em 14 anos de reclusão. O juiz respirou fundo. Reconheço que o réu é primário e possui bons antecedentes, fatores que lhe são favoráveis. Olhou para a sala. Retomou. Considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do artigo 14, inciso 2, do Código Penal, aplico a redução de metade da pena fixada. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos de reclusão. Nova pausa. O ambiente inteiro parecia conter a respiração. Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial de cumprimento da pena como semiaberto. E concluiu. Condeno, portanto, o acusado Ethan Callahan às penas acima especificadas. Publique-se, registre-se, intimem-se. Baixou os olhos para os autos e assinou a sentença. Silêncio absoluto. O plenário parecia paralisado entre o choque, o alívio e a expectativa do que ainda viria. Deixei o plenário com passos lentos. O corredor já estava tomado. Colegas, servidores, amigos de jornadas passadas e atuais vinham ao meu encontro. Alguns apertavam minha mão com vigor. Outros apenas lançavam olhares de respeito e admiração. Não faltaram estagiários, rostos jovens, ansiosos por uma palavra, um gesto, talvez. Uma inspiração. A imprensa, mais agressiva, tentava romper o bloqueio improvisado pelos seguranças do tribunal, buscando declarações. Manchetes instantâneas. Cheguei ao meu gabinete como quem atravessa uma enxurrada de rostos e vozes. O ambiente estava abarrotado. Havia flores sobre a mesa. Bilhetes de apoio deixados por colegas
que não puderam permanecer até o fim. Meus estagiários estavam ali, e quando me viram entrar, ergueram-se num ímpeto, como quem saúda um general que retorna do campo de batalha. Recebi cada cumprimento com humildade e gratidão. Tentava corresponder ao carinho que, naquele momento, parecia transbordar o ambiente. Foi quando a vi, ainda à porta, a mãe da vítima. Empurrava uma cadeira de rodas onde Tom, o menino que sobreviveu, estava sentado. Ela vinha em minha direção com os olhos marejados, mas com um sorriso que tentava vencer a dor. Parou diante de mim, não disse palavra alguma, largou a cadeira por um instante e me envolveu num abraço apertado, sincero. Um abraço que parecia carregar todo o peso de sua trajetória, todo o sofrimento, toda a esperança renovada naquele instante. Refeito da surpresa, ajoelhei-me à altura de Tom. Estendi os braços e o abracei, como se pudesse protegê-lo de todos os males que ainda cruzariam seu caminho. Foi então que ele me disse, com uma voz firme, inesperada para a sua idade: Doutor, um dia eu quero ser promotor de justiça, como o senhor. A frase me atingiu como um vendaval. Senti os olhos se encherem de lágrimas que não consegui conter. Engoli em seco. Passei a mão nos cabelos do menino, tentando disfarçar a emoção. E respondi: se eu tivesse um filho, essa seria uma frase que me daria o maior orgulho do mundo. Fiquei ali, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, encontrei forças para me erguer. A mãe de Tom agradeceu novamente. Palavras simples. Antes de se retirar, levando o filho para longe da agitação que ainda tomava o fórum. Recolhi meus papéis em silêncio. Deixei para trás as vozes, os cumprimentos, os flashes insistentes. Desci lentamente as escadas antigas do edifício. Sentia o peso, mas não era o peso da culpa, nem da dúvida. Era o peso bom, o peso sereno, da responsabilidade cumprida. Lá fora, a cidade pulsava em seu ritmo indiferente. Entrei no carro e fui para casa. Pela primeira vez em muitos meses, sentia que poderia dormir em paz. Na manhã seguinte, acordei com a luz entrando pelas frestas da janela. Não me lembrava da última vez que havia dormido profundamente. Sem sobressaltos, sem pesadelos, sem a tensão de um processo rondando meus pensamentos. O relógio marcava 9 horas, quando finalmente me levantei. Vesti-me devagar, como quem ainda carregava no corpo o peso dos meses anteriores. Preparei um café forte, sentei à mesa da cozinha e permaneci ali, em silêncio, olhando para a cidade que acordava lá fora. Não havia euforia, não havia comemoração. A vitória no tribunal, se é que podia ser chamada assim, carregava uma sobriedade difícil de explicar. Justiça feita? Talvez. Certezas absolutas? Nunca. Era preciso seguir. Continuei a atuar no tribunal do júri por mais algum tempo. Os casos vinham, um após o outro, cada um trazendo consigo seu próprio drama, suas próprias sombras. Mas algo em mim havia mudado. Já não me sentia mais pertencente àquela arena de sangue e palavras, onde se decidem destinos em noites eternas. Quando o convite para integrar a assessoria criminal do futuro Procurador-Geral de Justiça chegou, hesitei. Por breves instantes, hesitei. Mas sabia que o momento havia chegado. Aceitei. A nova função exigia menos exposição e mais estratégia. Trabalhar nos bastidores da instituição, preparar projetos, estudar reformas, pensar a máquina da justiça de forma mais ampla. Era outro tipo de batalha, menos visível, mas não menos necessária. O tempo passou. Haviam-se passado pouco mais de um ano desde minha saída do tribunal do júri, quando,
Numa tarde abafada, enquanto finalizava um parecer, recebi a visita de um velho colega. Ele bateu a porta, entrou sem cerimônia e jogou um jornal em cima da minha mesa. "Lembra do Ethan Callahan?" perguntou. Peguei o jornal. Na primeira página, estampada em letras garrafais, lia-se: "Condenado por tentativa de homicídio, foge do país e deixa a família para trás." A notícia era breve e cortante. Ethan, beneficiado por progressões e recursos, havia fugido antes mesmo de completar a metade da pena. Deixara para trás a mulher e a filha, como um espectro que atravessa a vida dos outros sem nunca realmente se fixar em lugar algum. Fechei os olhos por um momento. Não era raiva o que eu sentia. Era um cansaço antigo. A amarga constatação de que a justiça, por mais que tentemos moldá-la, sempre dependerá de vontades humanas, e estas nem sempre são confiáveis. Ergui os olhos para o colega e sorri com tristeza. "A vida continua", disse apenas, e voltei ao meu trabalho. Nos dias que se seguiram à notícia da fuga de Ethan, evitei comentar o assunto. Sabia que muitos esperavam minha reação. Um discurso indignado, um lamento público, uma acusação velada às fragilidades do sistema. Mas preferi o silêncio. Havia aprendido, a duras penas, que a justiça humana é, antes de tudo, uma construção precária, feita de homens e mulheres falíveis, sustentada por promessas que nem sempre conseguimos cumprir. E eu, apesar de todo o esforço, não era exceção. Certa manhã, ao sair do fórum depois de uma reunião, caminhei até o velho salão dos Passos Perdidos. Parei diante dos bustos dos grandes juristas que marcaram a história da instituição. Lembrei-me de todas as vezes em que passara por ali, jovem, inquieto, buscando neles uma inspiração, uma resposta, talvez um consolo. Agora, eu os encarava com olhos diferentes. Não havia respostas prontas. Não havia fórmulas infalíveis. A justiça era, e sempre seria, um caminho, não um destino. Fechei os olhos por um instante. Senti o peso dos anos, dos casos, das decisões. Senti também uma serenidade nova. A estranha paz de quem sabe que cumpriu seu papel, mesmo que os desfechos nem sempre fossem perfeitos. A vida seguia, o mundo seguia, e eu, Saulo, seguiria também. Abri os olhos, ajeitei a gravata com um gesto automático e desci as escadas do fórum pela última vez, naquele dia. Lá fora, o sol brilhava. Indiferente à pequena tragédia e à pequena vitória que se desenrolavam dentro de cada um de nós. Sorri para mim mesmo. Era hora de continuar. E de algum modo que eu ainda não compreendia totalmente, eu estava pronto. Se você chegou até aqui, obrigado. Eu não tenho rosto nem nome, mas carrego histórias que só existem porque alguém, como você, escolheu escutá-las. Essa termina aqui, mas talvez ainda ecoe aí dentro. Até a próxima história.